E aí, estudante? Você é aquele aluno que tira notas boas, mas ainda não conseguiu tirar um 10? Tá a fim de tirar 10 em história? Então, cola comigo que a gente vai aprender história de um jeito divertido e você com certeza vai tirar 10 nessa disciplina que é tão maravilhosa. E eu não vou descansar até você tirar 10. E eu digo mais: missão dada é missão cumprida. Então, vem comigo. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Matias e hoje eu estou aqui para ajudar você a tirar 10 em história. Então, se você já é um aluno que busca o conhecimento, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber a notificação das próximas aulas, porque eu tenho certeza que você conseguirá tirar 10 em história. E eu vou fazer você tirar 10 em história. Não chegaram a se enfrentar diretamente em um conflito armado, por isso o nome Guerra Fria, beleza? E aí, pessoal, como que a gente tem é, essa não agressão? Tá? Primeiro a gente vai ter uma coisa chamada corrida armamentista, que é a situação em que as potências vão se armar, vão se preparar militarmente, vão produzir armas de grande calibre. Então, o único país que tinha a bomba atômica era os Estados Unidos. E aí a União Soviética foi lá e produziu também a sua, para poder se manter protegida. Então ficava aquela situação: se você me atacar, eu vou lá e lanço uma bomba atômica. E o outro respondia: se você me atacar, eu também tenho uma bomba atômica. Então fica elas por elas. Se você me atacar, eu respondo à altura. Então os países começam a correr contra o tempo para ser melhor do que o outro, para ter mais armas do que o outro, que a minha arma seja mais potente do que a do outro. Tá? Então isso foi a corrida armamentista, beleza? Então, ó, nações rivais acumula e melhora o desempenho e a quantidade de armas em tempos de paz. A gente não tem guerra, tá? A gente tem é, desavenças, porém não tem declaração de guerra, beleza? Confronto é no campo político e no campo ideológico. A gente vai ter um grande incentivo à pesquisa, desenvolvimento de armas, aperfeiçoamento de táticas militares, vários treinamentos, tá? E um perigo de guerra nuclear iminente, tá? Estamos sempre caminhando ali sobre os ovos, beleza? Passadas leves, com maior cautela, porque a qualquer situação um país pode declarar guerra ao outro e aí a gente tem uma guerra nuclear, beleza? Então esse era o perigo e o mundo todo apreensivo. Então tá aí, ó, desenho aí dos dois generais, né? Um dos Estados Unidos, o outro da União Soviética, os caças, né? A gente vai ter aí a fabricação de caças, um querendo ser mais avançado do que o outro. A gente tem até aquele filme Top Gun, né? Ases Indomáveis, também foi muito bom filme. Teve agora o mais recente, né? Que é contando a história do Maverick. Contando a história não, né? Ele subindo de cargo, né? Sendo agora o instrutor da turma. Beleza? Bom, aqui, como é uma disputa no campo político e ideológico, a gente vai ter a criação das agências de inteligência, tá? E aí vai surgir os agentes secretos, os agentes duplos, que vai é, confrontar tanto a União Soviética como os Estados Unidos. Então é um soviético que vai morar nos Estados Unidos para poder
mandar mensagens. Hoje é criptografada, mas naquele tempo era codificado, tá? Mandar mensagem para a União Soviética dizendo o que os Estados Unidos está fazendo. E a mesma coisa, mandava os americanos para a União Soviética, escondido, claro que se descobrissem que eram americanos, seriam mortos, tá? Então por isso que o nome é agente secreto. Ninguém sabe da existência daquele camarada, tá? Então a gente vai ter a criação de vários filmes sobre isso. Um deles mesmo é o 007 e o próprio filme Missão Impossível, que é um agente secreto que ninguém sabe que ele existe, tá? Foi apagado a ficha do Nathan Hunt, né? Quem assiste desde o início a história do Hunt no filme Missão Impossível sabe que ele já teve alguns relacionamentos e que foram finalizados e a pessoa simplesmente não sabe nem que ele existe mais, tá? Pra, pra ex-mulher dele, ele tá morto, ele morreu. Morreu em missão, beleza? Então, esses agentes eram treinados para isso, tá? Para não terem uma vida familiar, para viver, para cumprir a missão, beleza? Depois da corrida armamentista, que as potências já gastaram muito dinheiro com a produção bélica, viram que o que eu faço, o outro vai lá e faz melhor, estão sempre produzindo armas de um calibre mais grosso, né? Como o pessoal fala no exército, grosso calibre. Eles começam a olhar para o campo da ciência, tá? Então, agora a gente vai ter a corrida espacial, onde as potências vão tentar fazer com que o homem saia da Terra e vá para o espaço. Então, a União Soviética, ela consegue mandar o homem para o espaço, beleza? Então a gente vai ter as, as naves espaciais Sputnik 1, onde eles vão conseguir mandar essa nave tripulada com uma cadela, tá? Se eu não me engano, o nome da cadela é Laika. Isso é Laika. E aí essa nave dá uma volta na Terra, volta, pousa, tá? A Laika faz duas viagens, se eu não me engano, para o espaço, tá? E os Estados Unidos tenta fazer uma viagem tripulada, não consegue, o ônibus espacial explode. Eles conseguem, né, com a Apollo 11, mandar os primeiros astronautas para o espaço. E aí os Estados Unidos eles vão além. O Yuri Gagarin, que foi o soviético, né, que deu a volta na Terra, porque a União Soviética, além de mandar a Laika, ela ainda consegue mandar uma nave tripulada por um homem. E aí ele dá uma volta na órbita da Terra e retorna. E aí os Estados Unidos, perdendo a corrida espacial, eles vão além. Eles vão mandar um ônibus espacial tripulado, né, com pessoas. E aí eles vão até a Lua. E aí é o momento histórico marcante que o homem pisa na Lua. E foi o Neil Armstrong, beleza? O astronauta que foi lá nessa nave, né, com a tripulação, pisou na Lua, botou a bandeirinha dos Estados Unidos lá, né, dizendo que conseguiu, e aí mandou as imagens para Houston. Então a gente tem esse momento histórico aí do homem pisando na Lua, beleza? E assim a NASA, né, que já estava quase falindo com todos os ônibus espaciais que tentou mandar, que explodiram, e aí já estava praticamente falindo, o Congresso americano já estava cancelando os investimentos para a NASA vai lá e consegue essa façanha, tá? Então vamos lá, né?
homem chega na Lua, corrida espacial acontecendo, corrida armamentista, as potências cada vez mais armadas, mais fortes belicamente, tá? E aí a gente tem ainda, né, a divisão de Berlim. Aí a União Soviética vai construir um muro para poder impedir que as pessoas do seu lado, né, de Berlim, vá para o outro, porque tem uma diferença muito grande, uma disparidade econômica muito grande acontecendo na Alemanha e na Europa como um todo, tá? O lado capitalista está sendo ajudado pelo Plano Marshall, tá? Que era um plano de ajuda mútua, onde os países capitalistas ajudariam a Europa a se reerguer por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Já ao lado oriental, que é de influência da União Soviética, está cada vez mais esquecido, tá? Porque a função do socialismo é dividir igualitariamente. Só que o país está devastado. E aí eles não conseguem reestruturar o país, né? Reestruturar a Alemanha e ainda pior a cidade de Berlim, Berlim Oriental. E aí muitas pessoas começam a migrar para Berlim Ocidental. E aí é autorizada a construção do Muro de Berlim para impedir que as pessoas fujam, tá? Bom, outra forma que a gente percebe na questão da guerra é a formação de alianças. Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter lá a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o Eixo, que era formado por Alemanha, Itália e Japão, e a gente vai ter a aliança formada por Inglaterra, França e Rússia. Bom, agora com a Guerra Fria, a gente vai ter a formação de novas alianças. Tá? Então, estamos a um passo de uma guerra verdadeiramente dita. Tá? E não mais uma Guerra Fria. Porque os países capitalistas eles vão formar um bloco chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma forma de se proteger. Se um país comunista atacar um país capitalista, a OTAN vai agir e vai atacar esses países. Então, a mesma coisa aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra. A Alemanha faz as alianças do eixo Roma, Berlim, Tóquio, justamente para se proteger. Então, o tratado que eles fizeram, o acordo que eles fizeram foi de se Inglaterra ou França atacarem, a gente se junta e ataca como um bloco aliado. Beleza? E agora a gente tem a formação da OTAN em 1949. Vendo a formação da OTAN, a União Soviética não vai ficar atrás, tá? Então a União Soviética vai lá e cria o Pacto de Varsóvia. E aí vai ser uma aliança militar com os países socialistas, tá? E aí é o mesmo princípio, se proteger dos países capitalistas. Beleza? Bom, a gente tem, como é uma guerra fria e é de campo ideológico e político, a gente vai ter muita propaganda, tá? Outdoors do capitalismo. O capitalismo é o bloco que vai salvar a humanidade, que vai prosperar com a humanidade,
tá? E a gente tem propagandas socialistas, né? Mostrando que o socialismo é o meio pelo qual todos crescerão juntos, atingirão a prosperidade juntos, sem, é, sem diferença de classe. Tá? Então, tudo isso foi propagandizado na mídia. Bom? Então, eles tinham o dever de convencer as pessoas, né, das suas ideias e traziam em grande parte aí mensagens tendenciosas, né, e construindo um inimigo. Quando era uma propaganda capitalista, o inimigo era o socialista, o comunista. Quando era uma propaganda socialista, o inimigo era o capitalista. Tá? E assim a gente vai ter duas políticas que vão ser criadas nesse período. E vai ser o macartismo, criado e idealizado pelo deputado Joseph McCarthy, nos Estados Unidos, onde ele vai começar a caçar os comunistas, tá? E aí todos aqueles que se aproximavam da ideia do socialismo, ele era caçado e ou exilado ou então era eliminado. Tá? A mesma coisa vai ser na União Soviética. A gente vai ter o stalinismo, onde quem era contrário ao governo socialista da União Soviética era caçado, eliminado ou exilado, expulso do país. Beleza? Como eu falei para vocês no começo dessa aula, no cinema a gente vai ter muitos filmes onde o principal objetivo não era simplesmente o entretenimento do público, mas sim é, colocar na cabeça da pessoa a sua ideologia, tá? A sua forma política, a sua forma de pensar. Então, a visão de mundo, a visão do outro, tudo isso foi, é, de certa forma, alterado por essa grande campanha de massa, tá? Usando o cinema, usando a mídia, usando o rádio, usando jornais, para difundir essas ideias, beleza? É, tinha também o dever no cinema de retratar algum tipo de realidade, por isso que muitos filmes de agente secreto, de, de guerras, vão ser criados e difundidos nessa época. Tá? O próprio Rambo, né, foi um filme que mostrava muito um homem americano que conseguia desarticular um exército soviético. Tá? Platoon é um filme de guerra onde os Estados Unidos vai na guerra do Vietnã. Tá? Então, todos esses filmes mostrando o poderio dos Estados Unidos, mostrando que o treinamento do exército americano é melhor do que os outros, do que o exército de outros países, tá? Então, o cinema durante muito tempo vai ser o veículo de informação e de difusão dessas ideologias, tá? Então, eles tinham esses objetivos aí a serem alcançados, né? Mostrar o poder do país que estava financiando aquele filme, tá bom? Tinha também um poder de persuasão muito grande, porque as pessoas não tinham conhecimento real do fato, e aí quando viam o filme retratando algo que era é, perto da realidade, eles assimilavam aquilo como a mais pura verdade. E aí o filme ganhava um poder de convencimento muito grande, tá? Então eles tinham essa força de persuasão muito forte, beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais uma aula, né? Uma aula concluída com êxito, com muito conhecimento, com muito conteúdo. E aí, a pergunta que fica é essa: gostaram?
Se você gostou, já compartilhe esse vídeo para chegar em mais estudantes, aqueles alunos, né, que querem tirar nota 10 em história, que busca conhecimento, que tem curiosidade, tá? E também já deixa o like, isso ajuda o canal a crescer, a continuar mantendo os vídeos com qualidade. E se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. E também já ativa o sininho para você receber a notificação aí da próxima aula. Beleza? Então é isso. Até a próxima e já né?